preço do petróleo negativado. Isso significa que quem está comprando tem que pagar para quem compra para levar o produto? A primeira coisa que eu quero falar é que toda informação contida nesse e outros vídeos não são recomendações de investimento. São informações puramente para fins educativos. Se você quer alguma recomendação, eu recomendo que vocês falem com um profissional fiduciário e que tire todas essas dúvidas com eles. Aproveitem o vídeo. Não é nada disso. O que nós vimos em valores negativos, essa queda de 321% no dia 20, no caso 20 de abril de 2020, foi referente a derivativos de futuros de petróleo. Então, esses futuros estavam prestes a vencer, isso ocorreu no dia 20, eles expiravam no dia 21. Então, eles iam vencer, sendo que não havia nem espaço suficiente para guardar esse excesso de petróleo. Então, não foi uma queda no preço do barril do petróleo. O barril ainda fechou num valor baixo, aproximadamente 25 dólares e alguma coisa, dependendo de onde você está contando. Eu estou contando como o Brent, mas não houve uma queda negativada no barril do petróleo e se alguém está comprando petróleo, você não vai ser pago para comprar petróleo. Alguns de vocês já entenderam o que está acontecendo, mas para quem não está entendendo, eu vou explicar agora. Um derivativo é um instrumento cujo valor é baseado em outro instrumento. Ainda ficou um pouco confuso? Vamos pensar assim. Um derivativo ele funciona, geralmente, como um seguro para alguém. Vamos dizer que você produz algum produto agrícola, seja soja, milho, laranjas, qualquer coisa. Você quer ter certeza que você consegue pelo menos um valor X pela sua produção. O que você faz? Você vende um contrato por diferença que diz o seguinte: você, investidor, aceita pagar um valor X pela minha safra, seja por barril, seja por sacola, o que seja, e você concorda em pagar a diferença, assumir o risco do valor entre agora e o valor em que esse contrato expira, tá? Então imagina o seguinte, você compra um derivativo de laranjas e a um preço de, vamos dizer, R$10 a sacola. Eu não sei quanto que é, só um exemplo. R$10 a sacola. Mas vamos dizer que durante esse tempo houve chuva, bastante chuva, que fez um fungo espalhar e tornou boa parte da produção da laranja inconsumível. Então o que acontece? Você comprou a R$10 o saco da laranja. O produtor sabe que, beleza, eu sei que eu tenho esses R$10 por saco. Eu estou seguro aqui. Agora o investidor. Se houve um aumento da demanda e um aumento do preço, você tem então uma coisa positiva para o investidor, que é um preço maior pela laranja. Então você comprou a R$10 e você vendeu a, vamos dizer, R$20 o saco da laranja. Por quê? Porque você assumiu o risco entre o preço que você comprou e o preço de quando o contrato expira, tá? O mesmo pode acontecer ao contrário. Você pode ter comprado a R$10 o saco da laranja, mas vamos dizer que houve uma superprodução, todo mundo teve uma boa produção de laranja, e no final o preço da laranja caiu. Você perdeu essa diferença entre preço, você perdeu. Então, esses contratos por diferença não tem nada a ver com a laranja em si, não tem a ver com maquinário, não tem a ver com nada, exceto o preço da laranja, certo? Você não tem nenhum direito, né? Não é uma ação de uma empresa, não é nada disso. É simplesmente um acordo. E o que aconteceu foi exatamente isso. Você teve uma superprodução de petróleo a uma demanda muito baixa. Então, o que aconteceu? Esses contratos por diferença, ou seja, esses investidores que aceitaram assumir o risco no lugar do produtor, eles viram que estava tão ruim a situação que eles não iam conseguir nem ter onde guardar esse excesso de produção.
Então, o que a gente viu foi que esses contratos por diferença começaram a cair, caíram, salvo engano, 321%, e chegaram a um valor negativo. Então não foi que o barril do petróleo estava negativo, tá? Não foi que se você está comprando petróleo que alguém vai te pagar para levar o petróleo. Não, o petróleo fechou mais ou menos $25 de alguma coisa o barril. No caso, o Brent. É um dos lugares onde você pode vender petróleo, então cada um tem uma certa variação de preço dependendo de onde você está no mundo, obviamente. Mas o ponto é que, não, você não vai ser pago para comprar petróleo. 2, o que ficou negativado é um contrato de risco. Então, quem tentou assumir o risco, viu que realmente não estavam boas coisas. E aí todo mundo começou a vender ao ponto de ficar negativo, porque estava tão ruim a situação que eles falaram: eu te pago para levar porque eu não quero esse prejuízo. Tá? É mais ou menos isso que você tem que ter em mente. Agora que vocês já entenderam o que é um CFD e o que de fato ocorreu e o que realmente ficou negativo, que não foi o barril de petróleo em si, eu vou falar um pouco do que foi que aconteceu para a gente chegar nesse ponto. O que a gente chegou foi a um ponto, vamos lá, que o petróleo estava tão disponível, tinha tanto excesso, que hoje, dia 21, não tem mais onde guardar o petróleo do contrato que expirou ontem. Agora que a gente sabe melhor o que é um derivativo, o que é um CFD, um contrato por diferença, nesse caso, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu para a gente chegar nesse ponto. Desde novembro de 2019 e janeiro de 2020, houve uma discussão entre a OPEC e outros países produtores de petróleo sobre o quanto eles deveriam produzir. A OPEC queria uma redução na produção para tentar manter o petróleo a um certo valor. Eu não vou entrar no mérito do quanto que eles queriam que cada país especificamente queria que fosse reduzida para, nem o efeito que isso teria na economia desses países. Mas 2 grandes produtores de petróleo, a Arábia Saudita e a Rússia, perceberam que não era no melhor interesse deles agir da forma que a OPEC queria que eles agissem. Isso, no caso, de acordo com o que eles entenderam, tá? Não estou falando que é culpa deles, eu estou falando que eles estavam tentando proteger a si mesmos porque, de acordo com a análise que eles mesmos fizeram, isso não faria sentido para esses países. E outros. Então o que acontece? Você junta não só esses 2 países, mas também toda a produção global de petróleo, junta isso com o coronavírus, que estava já sendo analisado em novembro de 2019, houve uma queda dramática sobre a demanda do petróleo, tanto como forma de gerar eletricidade, tanto como os seus derivados. Agora, no caso dos derivados, eu estou falando mais da química do petróleo, que você consegue separar o petróleo em vários níveis diferentes. Alguns deles são a gasolina, como nós conhecemos, e diesel, gás natural, todas essas formas, houve uma queda. Primeiro que a gente está em uma época mais quente na Europa e nos outros países do norte. Então, gás natural, houve uma queda. Você tem uma quarentena global, ninguém sai de carro. Então, gasolina, mais uma vez, não tem tanto interesse. O ponto é que houve essa queda. Agora, o que está sendo feito para tentar mitigar? Vários países que têm uma reserva estratégica de petróleo disseram que vão comprar o extra para tentar suprir esse excesso. Alguns de vocês devem estar pensando: opa, é agora que eu entro e vou comprar petróleo, vou guardar ali no fundo, vou guardar na garagem, para quando voltar o preço eu vender. Não funciona bem desse jeito. O petróleo é algo extremamente complicado de se lidar. Se eu encontrar, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição desse vídeo, mas tinha um vídeo excelente no YouTube por um canal que eu gosto bastante, que explicava por que você não pode simplesmente guardar petróleo de qualquer forma. Não é algo fácil de guardar, que nem, por exemplo, ouro. Ouro você guarda
de qualquer forma você coloca num... Você pode colocar desde embaixo da madeira para dentro do seu colchão, que não vai ter nenhum problema. Você pode colocar melhor dentro de algum lugar seguro, né? Talvez num banco, se você realmente tem tanto ouro assim que os juros vão valer a pena e você não vai estar só perdendo dinheiro. Mas o ponto é que petróleo é extremamente chato de se lidar em sua forma pura, que é crude oil, que é exatamente o que a gente está vendo cair. Em primeiro lugar, eu vou pegar aqui um pedaço que encontrei, foi de um artigo, deixa eu pegar a data aqui correta, Bloomberg, no dia 9 de novembro de 2015, tá? Então, 5 anos de tudo isso acontecer. O barril parece que estava $40 na época. Tô pegando isso por alto. O ponto que eu quero pegar aqui é o seguinte. O repórter pergunta: poderia um barril de petróleo crude, puro, né? O petróleo, me matar? Um engenheiro petroquímico que estava sendo entrevistado respondeu: facilmente. Você tem aqui, eles pegaram um exemplo de uma agência de segurança, eles não falam de que país, salvo engano é da Nova Zelândia, que falava o seguinte, abre aspas, isso aqui é uma tradução literal, tá? Se você inalar vapores de álcool etílico em uma concentração de 1000 partes por milhão, ou 0,1% por volume, em 8 horas, você talvez fique bêbado. Tá? Então você tem 0,1% do volume do ar, sendo álcool. Em 8 horas, você inspirando, você talvez fique bêbado. O petróleo, ele tem um produto que, pelo visto, é volátil, cuja mesma concentração desse produto, que é chamado de sulfato de hidrogênio, nessa mesma concentração de 0,1% por volume, em alguns segundos você está morto. Para você guardar petróleo, você precisa de uma política de seguro muito boa, o que em si já provavelmente vai cortar a eficácia no sentido de se você sequer vai ter algum lucro com isso. Em segundo, você ter toda a infraestrutura necessária para manter esse petróleo armazenado. Então você precisa de ventilação adequada, você precisa de um controle adequado, toda forma de você mexer, você tem sensores. Eu não sou nenhum especialista nisso, eu estou falando do que eu estou lendo aqui, de acordo com o que parece ser, de acordo com a Bloomberg, uma parte é recebida pela Agência de Segurança da Nova Zelândia. O ponto é que isso é algo extremamente difícil de guardar. Então, meu ponto com isso é, eu não esperaria que o preço do petróleo suba imediatamente só porque alguns países estão aumentando sua reserva estratégica de petróleo. Porque mesmo eles aumentando essa reserva, é uma reserva que é difícil de lidar, é uma reserva que você tem uma baita infraestrutura para conseguir manter, e se apenas 0,1% por volume, eu não sei o quanto um barril vai ter de sulfato de hidrogênio, o ponto sendo que uma parte bem pequena dela já consegue te matar em segundos. Isso não me demonstra que vai ser uma medida suficiente para levantar os valores do petróleo para algo do que estava anteriormente, pelo menos não no curto prazo de forma alguma. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero ter esclarecido pelo menos algumas das dúvidas que vocês tinham. Se vocês tiverem mais dúvidas ou ficaram confusos com alguma coisa, deixe bem aqui na seção de comentários as suas dúvidas, que eu farei o meu melhor para tentar respondê-las, tá bom? Não é o fim do mundo, tá? Pelo menos, a não ser que você tivesse todo o seu dinheiro investido nesses derivativos específicos que, né, não negativaram.
Aí pode ser só o fim do seu mundo, mas o ponto é que o petróleo não está negativo, ele ainda está a $25 o barril, aproximadamente, de acordo com a última cotação. Como eu falei, esses vídeos são puramente educativos, não são recomendações de investimento de forma alguma. E muito obrigado por terem assistido. Meu nome é Eduardo Bogosian e esse é o canal da Maestre. Inscrevam-se e deem um like no vídeo para a gente poder continuar com esses vídeos. Obrigado!